O que está escondido dentro das latas de Coca-Cola e das pilhas domésticas comuns? Por que os ímãs afetam os cereais matinais? Os botões de faixa de pedestres realmente funcionam ou são apenas decorações inúteis? O que esse símbolo USB realmente significa? Não sei se vou saber as respostas para essas e outras perguntas semelhantes, mas estou ansiosa para descobrir a verdade junto com você. Vamos nessa! As latas de Coca-Cola têm um segredo que poucas pessoas conhecem. Aqui está uma. Vamos submergi-la em uma solução alcalina altamente corrosiva. O alumínio se dissolve devido a um processo conhecido como hidrólise e podemos ver um revestimento de plástico dentro da lata. Ele é feito de um polímero ou resina epóxi e serve como uma espécie de barreira protetora entre as paredes de alumínio da lata e o refrigerante bastante ácido. Apesar de um mito popular, as baterias domésticas não contêm líquido e se você as abrir acidentalmente, não haverá derramamento de líquido tóxico. Em sua maioria, as baterias são de célula seca, que são feitas de células eletroquímicas. Elas convertem energia química em elétrica. As baterias maiores também costumam abrigar várias células menores em seu interior. Até mesmo as dos veículos Tesla consistem em várias células pequenas. Quando combinadas, fornecem facilmente a tensão necessária. A maioria das escovas de dentes tem cerdas de cores diferentes, mas elas não são apenas agradáveis aos olhos. Essas cerdas, geralmente azuis, têm uma finalidade funcional. São chamadas de indicadores e suas cores desbotam à medida que você usa a escova. A Associação Odontológica Americana recomenda trocá-la pelo menos 4 vezes por ano. E, ao ficarem mais pálidas, essas cerdas ajudam a perceber quando é hora de trocar a escova. Você provavelmente concordará que não há melhor lanche do que um pacote de batatas fritas. Algumas são planas, outras têm saliências. É apenas uma questão de estética? Na verdade, não. O principal objetivo dessas linhas em alguns tipos de salgadinhos é ajudar na distribuição de temperos e condimentos. Em outras palavras, todas as substâncias que fazem com que as batatas tenham gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro das linhas. Além disso, as linhas tornam tudo mais crocante. Essa pode ser uma surpresa, mas alguns cereais matinais são magnéticos. Isso se deve ao fato de que geralmente são enriquecidos com ferro na forma de um pó fino. Devido a esse ferro adicionado, os flocos são atraídos por ímãs. Tudo isso pode parecer um pouco alarmante, mas na realidade, o teor de ferro nos flocos é mínimo e não representa nenhuma ameaça à saúde. Aquele fluido transparente nas canetas de gel é chamado de seguidor de tinta ou fluido de bloqueio. O gel nessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem essa substância transparente, a caneta não funcionaria. O fluido permanece sempre em uma posição e não se dissolve com o gel, tampouco se move para trás ou escapa para fora da caneta. Muitos botões de faixa de pedestres, principalmente em Nova York, são placebos. Eles não fazem literalmente nada quando são pressionados. Originalmente, eram funcionais depois de serem introduzidos em 1964, mas atualmente a maioria não afeta os semáforos, que são programados com base nas necessidades reais do fluxo de tráfego. E então por que existem? É um truque psicológico simples que dá a ilusão de controle. Você já deve ter notado que as poltronas do cinema são quase sempre vermelhas. Essa escolha não é aleatória e tem importância estratégica, já enraizada na ciência visual. O fato é que a luz vermelha tem um comprimento de onda maior. Isso significa que a primeira cor é desaparecer com pouca luz. Isso permite que o público se concentre melhor na tela assim que o filme começa. Essa escolha de design aprimora a experiência de visualização ao minimizar as distrações. As lombadas são fundamentais para a segurança dos pedestres, mas ao mesmo tempo podem aumentar seriamente as emissões dos carros devido à aceleração e desaceleração ininterruptas que provocam. Para resolver esse problema, algumas cidades como Londres estão testando lombadas falsas. Essas são ilusões de ótica pintadas na via. Elas parecem elevadas do ponto de vista do motorista, mas na realidade são planas. As autoridades esperam que essa abordagem diminua a velocidade dos motoristas sem causar um impacto negativo no meio ambiente. As garrafas de refrigerante são sempre enchidas de forma que haja algum espaço entre o líquido e a tampa.
Isso ocorre porque o refrigerante contém dióxido de carbono. É um gás que pode se expandir quando a garrafa é aquecida. Se não houver espaço, ela pode se quebrar devido à pressão acumulada em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem na forma de bolhas, fazendo com que a bebida transborde. O espaço também ajuda a resolver esse problema. O símbolo do USB, que se parece com um tridente, sempre gerou várias especulações sobre sua origem. Uma ideia popular é que ele representa o tridente de Netuno e simboliza poder e adaptabilidade. Mas há também uma teoria um pouco menos empolgante. Um homem que alegou ter projetado o símbolo na década de 1980 afirmou que ele deveria representar a conectividade. O círculo grande simboliza um computador, enquanto as formas anexas, o círculo, o triângulo e o quadrado, representam diferentes saídas. O design de uma raquete de tênis tem uma característica específica conhecida como garganta. Trata-se de um espaço aberto abaixo da cabeça dela e ele não serve apenas para armazenar bolas, também melhora a aerodinâmica ao permitir a passagem do ar. Isso reduz seriamente o arrasto durante os movimentos. Por falar em tênis, as quadras são geralmente construídas com uma orientação norte-sul. Isso ajuda a minimizar o impacto da posição do sol durante o jogo, garantindo que nenhum dos jogadores tenha sol diretamente em seus olhos. Observe atentamente as linhas aéreas de um bonde e veja que os fios de contato zigue-zagueiam para frente e para trás, em vez de seguirem em linha reta. Isso ocorre porque todos os bondes têm pantógrafos fixados em seus tetos. A parte superior deles é gradualmente desgastada pelo fio aéreo e, eventualmente, precisa ser substituída. Para desgastá-lo uniformemente, o fio não é instalado estritamente ao longo do trajeto do bonde, mas em padrões de zigue-zague. À medida que o veículo se move, o pantógrafo desliza ao longo do fio e se desgasta por igual. Aqueles copos de água em forma de cone? Seu formato foi projetado intencionalmente para evitar que os usuários os coloquem no chão. Isso permite que os funcionários minimizem o risco de derramar água em suas mesas ao redor de vários dispositivos eletrônicos. Além disso, menos material é usado para produzir copos em forma de cone, o que torna o processo menos desperdiçador e mais econômico. Isso também apoia a sustentabilidade, incentivando as pessoas a beberem água rapidamente e a descartarem os copos logo em seguida. A maioria das malas tem 2 puxadores de zíper e isso serve para várias finalidades. Em primeiro lugar, se um zíper falhar, o outro poderá manter a mala fechada. Melhor ainda, ter 2 permite acesso mais fácil a pequenas seções da mala sem precisar abri-la totalmente. E, finalmente, pode conectá-los com um cadeado para aumentar a segurança. Alguns recipientes plásticos de leite têm amassados em suas laterais. Eles têm várias finalidades. Quando o leite estraga, ele geralmente causa inchaço e acúmulo de alta pressão dentro do jarro. É nesse momento que o amassado se solta e evita a explosão. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E mais uma vez, o entalhe sairá e evitará que o recipiente se quebre dentro do freezer. Se você já teve problemas para descobrir por que existem bolsos falsos, precisa ouvir isso. O principal motivo é que, se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Eles podem alterar o formato da peça, seja no depósito ou já na prateleira do varejo. A solução? Livrar-se deles em áreas importantes. Além disso, os falsos são obviamente mais baratos e não ficam esticados. Na verdade, a garrafa térmica não foi inventada para manter seu café quente. Ela foi criada por um cientista escocês que só queria um lugar seguro para manter seus produtos químicos em uma temperatura estável. Então, pegou 2 garrafas, colocou a menor dentro da maior e aspirou o ar entre elas.